Sim, e nesse período teve aconteceu uma tragédia na igreja que foi a repressão, né, ao noviciato, à entrada Exato, exato. das ordens francesas. Eu costumo dizer que esse ano de 1855 marcou a escalada, o início da escalada, ou talvez o reinício da escalada anticlerical do governo brasileiro. Porque o segundo reinado, ele começou mais ou menos tranquilo nas relações entre a Igreja e o Estado. Até porque o governo brasileiro, o Império, estava negociando uma concordata que regularizasse, por fim, as relações entre a Igreja e o Estado, porque tinha um vazio jurídico. A bula de 1827 foi rejeitada. A bula que o Leão XII mandou para cá foi rejeitada. Então, as nomeações dos bispos, o Beneplácito, estava tudo operando numa espécie de vazio jurídico. E o governo do Brasil queria uma concordata que lhe desse mais poderes, que lhe desse amplos poderes sobre o clero aqui no Brasil. Então, ele tentou negociar 4 concordatas. Teve 4 tentativas de negociar uma concordata entre o Império e a Santa Sé no período que vai de 1840 a 1855. Então, foi por isso, basicamente, que o período de 1840 a 1855 assim, não teve muita briga, porque ainda estava tendo uma negociação. Como as negociações fracassaram, aí o Império resolveu apelar para chantagem. O que aconteceu? O ministro da Justiça, o Araújo, baixou lá uma circular determinando que doravante não seriam mais admitidos noviços nos seminários e também nos conventos, enquanto a Santa Sé não assinasse uma concordata com o governo brasileiro. Então, aquela história, ó, enquanto você não vai assinar uma concordata comigo, então eu vou vetar, interditar os seminários e conventos. Inclusive, teve um episódio engraçado que mostra um pouco o espírito do Dom Pedro II, anticlerical de Dom Pedro II, né? Como essa portaria, essa circular, foi redigida numa linguagem falha, ele escreveu lá, está proibido o ingresso de noviços nos seminários, e não citou os conventos. Né? Então, uma menina aproveitou a brecha para se tornar noviça de um convento. E quando isso chegou ao conhecimento do governo, eles ficaram com raiva. Dizem, como que ela entrou? Entrou porque o senhor falou só dos seminários, não falou dos conventos. Não é para entrar no convento também. E aí Dom Pedro II escreve, está nos diários dele, viu? Para não dizer que... E os diários de Dom Pedro II estão todos digitalizados aí na página do Museu Nacional. Ele respondeu e escreveu um negócio assim, já falei que eu não quero esse negócio de freira aqui no Brasil. Para que tanta freira? Uma outra vez ele disse que o tempo dos frades já tinha acabado. Isso, que os tempos dos E frades padre serve para ser professor. Padre é para ser professor e não mais nada. Né? Isso mesmo. Tanto que o Papa Pio IX sugeriu que Dom Vital se tornasse cardeal no futuro, né? E Dom Pedro II se negou, por dizer que padre não tem importância. Padre é para ser professor. Exatamente. Né? Era totalmente afrancesado, né? Alguns admiradores de Dom Pedro II alegam que ele não era formalmente ligado à maçonaria, mas ele tinha um espírito. Ele era um homem inteiramente absorvido na mentalidade maçônica, na mentalidade liberal, naquele espírito progressista do século XIX. Então, essa interdição dos seminários e conventos marcou a escalada do governo contra a igreja. Teve também, depois da questão religiosa, o confisco dos bens das ordens religiosas. Um decreto de 1883 ou 84, e isso aí deu um problema danado.
Isso aí deu um problema danado, porque foi parar na justiça. As ordens religiosas recorreram à justiça para impedir o confisco dos seus imóveis. Detalhe, o ministro da Justiça que assinou esse decreto, em 1883 ou 1884, também era maçom. Maçom de grau 27 ou 28. Então, isso vai parar na Justiça e, curiosamente, o que impediu a perda desses bens por parte das ordens religiosas foi a proclamação da República. Exato. O que aconteceu? Veio a proclamação da República e no decreto que o Deodoro baixou, separando a Igreja do Estado, ele colocou ali um artigo. Eu tenho a impressão que isso aí foi fruto de alguma negociação com o clero. Ele colocou ali um artigo dizendo: as ordens religiosas ficam na posse dos bens que atualmente detêm, que eram exatamente os bens que estavam sendo objeto de briga na Justiça. Então, esse decreto chegou no Supremo Tribunal Federal, que, portanto, deu o processo como extinto. Se uma das partes desistiu do negócio, colocou ali, fica como é que se diz? Na propriedade dos bens que atualmente detém, que estão sendo objeto de disputa judicial, então o processo termina, a disputa judicial termina. Então, foi por conta desse decreto que cessou a disputa judicial entre a Igreja e o Estado pelos bens das ordens religiosas confiscadas nos termos desse decreto. Aqui eu vou passar